Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os 6 anos da Lei de Falências e Recuperação Judicial que serão completados no meio deste ano. E também sobre o papel do Judiciário e da legislação para aumentar a sobrevida das empresas. O nosso entrevistado é o juiz Sálvio Chaves, que é titular da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Sálvio, então, a questão da competência, o entendimento dessa lei já está pacificado. A gente vê que ainda existem conflitos entre tribunais. Quando é que o assunto é da justiça comum ou da justiça trabalhista, por exemplo? Não, a questão trabalhista e a questão tributária, elas têm que ser resolvidas, em primeiro lugar, nos seus respectivos juízos. Uma vez que o credor trabalhista entre com a reclamação trabalhista, essa ação vai ser decidida na Justiça do Trabalho. Uma vez julgada por sentença na Justiça do Trabalho, aí sim, já sendo líquido o valor, o trabalhador vem para o processo de falência e faz a sua habilitação de crédito. O mesmo ocorre também quando se trata de crédito tributário. Mas só uma questão, não há risco, por exemplo, de uma sentença trabalhista, uma execução trabalhista comprometer aquele plano de recuperação que falamos no bloco passado? Não, porque na verdade, uma vez havendo a recuperação judicial ou decretação da falência, chegou-se na fase de execução do crédito trabalhista, ele não pode prosseguir, uma vez que a lei exige que o trabalhador, o credor trabalhista, venha para o processo de falência para receber, em execução coletiva, não mais na execução singular na Justiça do Trabalho. Então, ele passa por uma fase na Justiça do Trabalho e a segunda fase já de recebimento, ele vem para a Justiça comum, Justiça de Falência, onde os processos de recuperação judicial e falência têm andamento. Mas a Justiça Trabalhista pode bloquear bens, por exemplo, em qual situação? Não, a Justiça Trabalhista ela pode bloquear bens para garantia dos créditos trabalhistas, porém, o juízo de falências e recuperação judicial ele tem preferência no bloqueio. Por quê? Se houver na falência a arrecadação dos bens, obrigatoriamente a penhora realizada na Justiça do Trabalho, ela não vai ser levada a efeito para a venda do imóvel, uma vez que a arrecadação tem a preferência, a arrecadação do juízo de falência. Então, não há como sobrepor. Mas o comando é da Justiça Comum. Exatamente. Se houver alienação desse imóvel pertencente à empresa na Justiça do Trabalho, essa alienação não é válida, a não ser que seja levada a efeito antes da decretação da falência. Muito bem. Doutor Sálvio, vou fazer uma breve interrupção do nosso bate-papo aqui sobre a lei de falência para o senhor fazer indicação de leitura para o nosso quadro Pensamento Literário. Por favor. É convidado a fazer uma indicação literária, não necessariamente na área jurídica. Eu trouxe aqui como recomendação este livro que atualmente estou lendo, que chama-se Queda de Gigantes, do autor Ken Follett. É um livro bastante interessante, que é um livro de ficção, porém é um romance. E neste romance ele é adaptado por um momento histórico, do início do século XX. É uma saga de 5 famílias de diversas partes do mundo que se entrelaçam, tendo como pano de fundo esse contexto histórico referente à Primeira Guerra Mundial e à Revolução Bolchevique. É bastante interessante o livro, uma vez que é uma leitura que prende pelo fato de ser um romance, e, ao mesmo tempo, nos traz conhecimento, uma vez que ele é ambientado. É um romance épico, como já disse, ambientado no início do século XX, num contexto histórico bastante interessante, da Primeira Guerra Mundial, Revolução Bolchevique. E essas famílias se entrelaçam nessa história. É bastante interessante como diversão e como também aprendizado. Muito bem. Obrigado pela indicação, parece bastante interessante. Doutor Sálvio, agora voltando à nossa questão do plano de recuperação, da lei de falências aí, nesse processo que dura 2 anos, como o senhor disse, pode ser até estendido,
os acusados podem sair do país, por exemplo? Como é que fica esse processo? No caso de falência, na recuperação judicial não tem impedimento, mas no caso de falência há necessidade de autorização do juízo para o devedor se ausentar do país. Mesmo porque muitas vezes existem processos criminais, não é? Ele tem que sempre vir em juízo para prestar as informações necessárias, né, quando o juiz entender, né, que a sua participação é fundamental para esclarecer algumas questões da empresa. Então, por isso, para viajar ao exterior, há necessidade de autorização do juízo quando é pedido de falência. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Sálvio Chaves, que é titular da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, e falamos aí sobre a Lei de Falências e Recuperação Judicial, que está chegando aí ao 6º ano e, neste primeiro mês de janeiro, com o menor índice de quebradeira de falências aí das empresas. E falamos também sobre o papel do Judiciário e da atual legislação nesse processo aí para aumentar a sobrevida das empresas. Doutor Sálvio, obrigado pela presença mais uma vez e pela entrevista. Sou eu que agradeço mais uma prazer, vez a participação no programa. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@mages.com.br. pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.